A jornada de Jacó é o título desta mensagem, a jornada de Jacó. Gênesis 35:1 diz assim: Depois disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faze ali um altar ao Deus que te apareceu, quando fugiste da face de Esaú, teu irmão. Gênesis 35:2. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes. E levantemo-nos, e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos, e as arrecadas que estavam em suas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E partiram, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz que está na terra de Canaã, esta é Betel, ele e todo o povo que com ele havia. Glória a Deus. Podeis tomar assento, queridos. A história de Jacó é algo interessante, porque Jacó foi um homem que vendeu, ou melhor, comprou a primogenitura do seu irmão por um prato de lentilhas. Jacó cometeu muitos erros na sua vida. Ele enganou a muitos. E talvez por causa disso, e talvez por causa de algumas outras interpretações erradas, as pessoas, de uma forma geral, dizem que a tradução do nome de Jacó é enganador. Outros dizem suplantador. Há muitos teólogos que ensinam isso desta forma, mas não é realmente o que a palavra de Deus nos diz. No original, o nome Jacó é Iacov, não tem o J, é Iacov, e quer dizer aquele que agarra e vence. Aquele que agarra e vence. Esse é o significado de Jacó. Por isso que o judeu, até o dia de hoje, continua colocando o nome de seus filhos como Jacó. Ele jamais colocaria o nome de seu filho como um enganador, tampouco como um suplantador, mas sim como aquele que corre atrás da vitória. Mas, no entanto, nós vemos que a pessoa de Jacó, ela cometeu muitos erros. Mas é interessante que Deus ainda assim manteve sobre ele as suas promessas. E aqui é um ponto importante logo no início desta mensagem. Deus, Ele é fiel mesmo nós sendo infiéis. Deus permanece com as suas promessas sobre nós mesmo quando nós falhamos. Quando olhamos a pessoa de Abraão, quando olhamos a pessoa de Isaac, quando olhamos a pessoa de Jacó, todos eles tiveram graves falhas de caráter. Em um momento aqui, em outro momento ali. Mas Deus continuou firme, porque Deus não estava olhando para o caráter deles, mas para as suas promessas e a sua palavra que precisava se cumprir sobre a vida deles. Às vezes nós achamos que é por causa da nossa comunhão, da nossa consagração, do nosso esforço para chegar mais perto de Deus, que somos merecedores de alguma bênção. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã, aqui esta noite. Nós não merecemos nada. Por mais que venhamos a nos esforçar, por mais que venhamos a jejuar, por mais que venhamos a orar, a buscar a Deus, ainda assim não somos merecedores de nada. Deus só nos dá porque Ele é bom, porque suas misericórdias são eternas, porque Ele é um Deus eterno, um Deus poderoso, um Deus fiel, um Deus que nunca muda, um Deus que é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre, e é por causa da sua palavra e do seu amor é que nós somos abençoados. Você pode jejuar até o ponto de seus joelhos serem como o de Tiago, irmão de Jesus, discípulo do Senhor, que seus joelhos eram chamados joelhos de camelo, de tanto que ele ficava de joelhos dobrados, eles eram achatados, achatou até mesmo os ossos,
de tanto que ficava naquela posição. Você pode orar tanto quanto ele, mas ainda assim não é merecedor da bênção. Você pode jejuar como um faquir na Índia, que passa dias sem comer nada e deita naquelas camas de prego, mas ainda assim você não é merecedor das bênçãos de Deus. Mas quando você confia apenas em Deus e sabe que Ele é Senhor sobre todas as coisas e que nós nada podemos e nada temos e que somente Ele é o doador e galardoador de todas as coisas boas, então a bênção de Deus, ela é manifesta em você. Nada somos, nada podemos, tudo vem dele. Tudo vem dele. Tudo vem dele. Jacó teve falhas de caráter, mas Deus ainda assim o abençoou. Deus ainda assim o conduziu. Deus ainda assim esteve com ele. É interessante notar que a jornada de Jacó, ela teve muitos percalços. Teve momentos muito difíceis. A sua vida não foi nada fácil, porque logo que ele começou a fugir do seu irmão Esaú, ele foi para a casa do seu tio Labão. E lá, ele teve seu casamento. Teve que trabalhar durante 7 anos, então foi dada uma esposa diferente daquele que ele queria. Aí ele teve que trabalhar mais 7 anos para conseguir aquele que queria. Primeiro casou com Lia, depois casou com Raquel. E Labão, ele estava pronto para enganar realmente a Jacó. A Bíblia é muito clara quanto a isso. Tudo que o homem semeia, ele colhe. Pode ter certeza disso. Jacó enganou lá atrás o seu irmão, enganou a seu pai, mas lá na frente está pagando o preço. Ah, mas a bênção de Deus, a salvação que veio de Jesus sobre a minha vida, apagou todo o passado. Sim, apagou, perdoou todos os teus pecados, mas as tuas atitudes no passado ainda refletem a situação que você vive hoje. Pode ter certeza disso. As marcas ainda ficam, e o preço precisa ainda ser pago. Jacó foi parar na casa de Labão, e sofreu lá. E não só sofreu com o engano das esposas que Labão aprontou com ele, mas também que Labão o tempo todo não queria que Jacó se apartasse de lá. Por quê? Porque Labão estava sendo abençoado pela bênção que Jacó tinha sobre a sua vida. Amém. Escutem bem isso aqui, queridos, que é importante nós entendermos. Quando Deus dá a bênção sobre você, os outros que estão ao teu redor, eles também são abençoados. Glória a Deus. Aleluia. Mas quando Deus dá a visão para você de alguma coisa que está relacionado à bênção de Deus, isto é único seu. Vocês estão me entendendo? A bênção que Deus deu para o pastor Hugo, que deu para a pastora Valdineia Meira, é dela, é dele. Não pode ser tirado deles. Não pode ser copiado aquilo que Deus está dando a eles. Sabia disso? Nós muitas vezes queremos colocar, parece, entendermos os planos de Deus. E queremos seguir dentro de uma jornada. Não, como Deus fez assim com Moisés, Ele vai fazer comigo. Como Deus fez assim com Davi, Ele vai fazer comigo. Como Deus fez assim com Isaías, Ele vai fazer comigo. Como Deus fez assim com Ezequiel, Ele vai fazer comigo. E você começa a olhar então as histórias e fica pensando, não, Deus usou esse dessa forma, Deus usou aquele daquela forma, Deus vai me usar desta forma também. Eu quero te dizer o que Isaías viveu, ele viveu. O que Ezequiel viveu, ele viveu. O que Daniel viveu, ele viveu. O que Abraão viveu, ele viveu. O que Jacó viveu, ele viveu. Você tem uma nova história em Cristo Jesus. Aleluia. Você é um original do Espírito Santo. Você é um original de Deus. Aquilo que Deus determinou sobre a tua vida é a tua história. E é diferente de todas as outras histórias. E além... mesmo que alguém queira copiar você, no momento que você está crescendo, no momento que você tem sucesso, essa pessoa não será tão bem sucedida quanto você é, porque você é um original do Espírito Santo. Glória a Deus.
É importante nós entendermos isso. Porque muitas vezes, principalmente dentro dos seminários, se vê discutir muito esse tipo de situação. Porque fulano foi chamado desta forma. Então, e isso era uma coisa que até mesmo eu pensava muitas vezes na adolescência e ficava pensando, Senhor, Tu me chamou para a Tua obra, então em tantos anos você separado como um diácono, tantos anos então como presbítero, tantos anos como evangelista, então tantos anos como pastor, e tantos anos eu vou estar fazendo isso e fazendo aquilo outro. E você acha que as regras e os costumes e as coisas vão acontecer assim com você. Por quê? Porque você olha para fulano, olha para ciclano e diz, eles estão subindo essa escada, eu vou subir na mesma escada e as coisas vão acontecer igual. Mas não vão acontecer igual. Esta semana, eu tive uma experiência bastante interessante, porque entrei numa loja de departamento, e essa loja não vende nada de livros. No entanto, logo que eu estou entrando, havia ali uma seção, um stand, que tinha ali alguns livros colocados. E entre esses livros, logo que eu estou entrando, bem na frente da porta, estava ali um dos livros e era uma biografia do Billy Graham, bem recente, escrita pelo filho dele. E eu entrei na loja ali para descansar um pouco, estava trabalhando, e fiz um tempo, uns 10 minutos, 15 minutos, e aí parei ali e comecei a olhar aquele livro, aquela história, as fotos, e acabei comprando o livro para ver depois, mais tarde. Mas o que me chamou a atenção é que Deus tem os seus planos e os seus projetos para com cada um de nós. Amém. A história é diferente para cada um. Quando você olha a história de Billy Graham, e Deus o chamou para fazer a obra de Deus, ele teria sido apenas alguém que tinha feito algumas cruzadas até Los Angeles. Estavam ali já 2 semanas, a comissão tinha determinado que não ia passar mais daquela semana, então iriam encerrar todas as atividades, porque nada mais estava acontecendo, as pessoas já tinham vindo, então nada mais acontecia, então eles decidiram que iriam encerrar. Só que na 3ª semana, antes de encerrar, um radialista aceitou a Jesus e deu testemunho. Escutem bem, queridos, como as coisas de Deus, elas são como um mistério. Aleluia. Glória a Deus. Você acha que a tua vida está toda um turbilhão, que você não sabe para onde vai, não sabe direito por que está aqui, não sabe por que deixou o Brasil, não sabe direito para onde vai, e acorda de manhã, trabalha o dia todo e volta para casa e parece que é só uma rotina. Eu quero te dizer, Deus está no controle. Aleluia. Ele está no controle. Deus tem um plano específico para a tua vida. E vai acontecer no tempo de Deus. Jesus. Sabe o que aconteceu? Naquela 3ª semana. Não sei se foi por causa daquele testemunho ou não. Mas um homem que nem esteve lá nas tendas. Pelo menos não há registro disso. Um homem que o Billy Graham nunca conheceu pessoalmente. E nem sabe por que ele agiu assim. Ninguém sabe, na realidade, até o dia de hoje. Você pode pesquisar isso à vontade. Ninguém sabe realmente por quê. Mas este homem era dono de praticamente toda a mídia americana naqueles dias. Ele era detentor dos principais canais de televisão, das principais rádios, estações de rádios em todo os Estados Unidos, das principais revistas, dos principais jornais. E ele simplesmente escreveu 2 palavras, entregou para sua secretária e disse para tomar as providências. E as palavras eram: promovam Graham. Aleluia. Aleluia. Oh, Deus. Nem sabemos se esse homem era crente, se não era crente. Não sabemos nada. E nem sabemos, até hoje ninguém sabe o que o fez fazer isso. Mas o fato é que no dia seguinte, aquelas tendas ali onde estava acontecendo a cruzada em Los Angeles, ficaram lotadas de repórteres. No dia seguinte, era matéria no jornal, era matéria em revista, era no canal de televisão, era na rádio, e a coisa explodiu. E aconteceu da noite para o dia, porque era um plano de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quando certa vez Billy Graham foi questionado, perguntando: o que é que você fez para o teu ministério acontecer?
e se dar dessa forma, ele simplesmente disse: eu só vejo Deus escrevendo a minha história. Você está entendendo, queridos? Muitas vezes nós achamos é a nossa atitude, a nossa posição. Não, há momentos que Deus simplesmente diz: eu quero agir. Dá espaço para mim. Deixa eu mostrar o meu poder. Deixa eu mostrar quem eu sou. Deixa eu trabalhar. O ser humano gosta de bater no peito e dizer: não, se eu fizer isso, fizer mais aquilo, eu vou ter sucesso, eu vou vencer. Deus está querendo dizer: dá um espaço para mim trabalhar na tua vida. Deixa eu mostrar a direção. Deixa eu atuar. Deixa de ser você mesmo e aprenda a depender de mim. Quando morre Cerulo, foi chamado, eu estou falando isso porque Deus deu uma bênção a Jacó, e essa bênção foi única. Quando morre Cerulo, foi chamado, era no ministério de milagres totalmente diferente, algo totalmente diferente. Ministério de Billy Graham não havia quase curas e milagres, mas no morre Cerulo, sim. Certo pastor, amigo meu, muito próximo, ele foi até o hotel buscar um dia, morre Cerulo, para a cruzada que estava acontecendo no Gigantinho, em Porto Alegre. 32 mil pessoas lá, reunidas. E Deus usou poderosamente o seu servo. Mas quando esse pastor foi buscá-lo no hotel, ele me contou isso, anos mais tarde. Ele disse: Jefferson, você não imagina. Eu fui buscá-lo no hotel, quando abri a porta, eu olhei para ele, eu baixei a cabeça, e eu não pude fitar, e eu olhei de novo. O rosto dele resplandecia, parecia o rosto de um anjo. Homem cheio da glória de Deus. Aleluia. Eu vi, queridos, pelo ministério dele, paralíticos andarem, cegos enxergarem, mudos falarem. Era algo sobrenatural, algo tremendo. Deus tem os seus planos para com cada um de nós. Aleluia. E Deus tinha os seus planos para com Jacó. Mas Deus estava trabalhando na vida de Jacó e na vida da sua família. Agora Deus diz nesse texto que nós lemos: volta para Betel. 42 anos haviam se passado, e agora Jacó tem de voltar em direção à terra prometida. Ele diz a Labão, seu tio: eu preciso ir, dá-me a paga, dá-me o meu salário. E Labão mais uma vez procura enrolá-lo com as ovelhas, com os cabritos, com as cabras, e procura fazer com que tudo fique difícil. E Deus dá uma estratégia para Jacó. Então ele alcança a riqueza. E eu quero te dizer, queridos, Deus é o dono do ouro e da prata. Deus é o dono do ouro e da prata. Você só tem dinheiro porque Deus te dá. Não é porque você trabalha, é porque Deus está te dando. Todas as coisas boas vêm da parte dele. É ele que te abençoa, é ele que te dá o trabalho, é ele que te dá saúde, é ele que te dá forças, é ele que te dá vigor, é ele que te guarda, é ele que te protege, é ele que te dirige. É ele e somente dele é que vem todas as coisas. É óbvio que você tem que fazer a sua parte, mas quando você não puder fazer a tua parte, saiba que aos seus amados ele o dá até quando dormem. E eu sou testemunha disso. Até quando você estiver dormindo, que você não pode fazer o teu trabalho todo, Deus vai te abençoar. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Labão tentou enganar a Jacó, mas Deus tinha um plano. Aleluia. Labão tentou ser beneficiado ainda mais por Jacó, mas Deus tinha um plano. E eu vou fazê-lo prosperar. E Deus faz com que Jacó prospere longe de Labão, mesmo com os piores cabritos, as piores ovelhas, porque Labão usou de falsidade com ele. Aprontou com Jacó. Mas mesmo assim, Deus o abençoou. E ele sai com a sua família, e sai com seus bens daquela terra. Mas aí nós vemos um problema nessa jornada de Jacó, porque ele vai parar na terra de Siquém, aonde estavam os heveus. Era apenas para ele passar ali. Nós temos que entender que naqueles dias, tempo onde eles eram nômades, eles estavam com uma caravana muito grande. Não era uma coisa de sair de um dia e já chegar no outro, como hoje geralmente se faz uma mudança muito rápida. Naquele dia eram caravanas, e era gado, e era todos os bens que ele tinha, as ovelhas, cabritas e tudo mais.
E as famílias, e os pastores, e tudo aquilo precisava ser desarmado, então armava durante o caminho. Mas houve um problema, que ele ficou se demorando em Siquém. A história relata que ele demorou cerca de 7 a 8 anos. Prestem bem atenção nisso. Ele ficou aproximadamente 7 a 8 anos, não era para ter ficado tanto tempo. Porque Deus tinha dado ordem, sai e vai para Betel. Mas ele se demorou naquele lugar. E aqui é uma lição muito séria para nós que somos sacerdotes do lar, responsáveis pelas nossas famílias. Ai de nós quando demoramos a cumprir a vontade de Deus. Ai de nós quando demoramos a cumprir a vontade de Deus. Quando Deus diz, vai, corre. Quando Deus está dizendo, obedece, obedeça, não demores no lugar. O que aconteceu em Siquém foi tragédia. Zilá, a filha de Jacó, ela foi violada por um heveu, por Siquém, filho de Amor. E numa estratégia miserável dos irmãos, dos filhos de Jacó, melhor dizendo, dos irmãos dela, de Dilá, dos filhos de Jacó, eles se revoltaram contra aquele povo e mataram todos os homens enquanto eles estavam circuncidados. Ou seja, houve uma mancha na família, tanto de morte quanto de violação, porque Jacó se demorou naquele lugar, e porque ele se demorou naquele lugar, porque aquele lugar estava sendo próspero para ele. Nem tudo aquilo que você pensa que está acontecendo na tua vida é realmente vindo de Deus. Cuide bem isso. Atente bem o que eu estou falando aqui esta noite. Você acha que está prosperando muito, está crescendo muito? Nem toda essa prosperidade pode estar vindo de Deus. Às vezes Deus está permitindo para mostrar lá na frente o quão errado você estava. Jacó prosperou lá, prosperou em Siquém. Os pastos eram verdejantes, ele aumentou o seu gado, aumentou as suas cabritas, aumentou as ovelhas, aumentou todo o seu rebanho. Teve filhos e filhas que nasceram lá. Mas a tragédia veio sobre a sua família, porque ele não obedeceu a Deus como deveria ter obedecido. E aquela é uma terra só de passagem, mas ele resolveu se demorar ali. Mas ele levanta o acampamento. E então há o texto que nós lemos aqui nesta noite. Ele diz à sua família, tragam-me todos os ídolos. Que ídolos eram esses? Eles não eram crentes em Deus. Por que eles tinham esses ídolos? Porque esses ídolos não era que eles estavam adorando esses ídolos. Esses ídolos eles tomaram como despojo dos povos que eles haviam vencido. Era como riqueza para eles, era o ouro, era a prata, eram os bens que havia dentro desses ídolos, dessas imagens. É por isso que eles guardavam consigo. Mas aqui Jacó está dizendo, nós vamos para Betel. Nós vamos para Betel, nós vamos para a casa de Deus. Porque Betel quer dizer a casa de Deus. Nós vamos buscar a presença de Deus. Agora nós precisamos por um momento de santificação na nossa casa, na nossa família. Aleluia. Eu quero te dizer, Deus só vai ouvir as tuas preces quando você levar tudo para o altar. Aleluia. Você tem de depositar tudo no altar de Deus. Jacó se levanta, então pede, tragam-me todos os ídolos. E tragam-me também todos os brincos e as argolas que se usam nas orelhas. Do que ele estava falando, dos brincos e das argolas que as mulheres usam nos dias de hoje? Não. Ele está falando dos brincos e argolas que eram usados nos ídolos naqueles dias. E que quem os adorasse também tinha que usar aqueles brincos e aquelas argolas.
eram santificados, esses brincos, essas argolas eram santificados àqueles ídolos, e alguns desses ídolos usavam esses brincos e essas argolas. Então, quando esse adorador, para ter comunhão com esse ídolo, ele tirava do ídolo e colocava na sua orelha, e então o adorava. E Jacó está dizendo: tragam-me os ídolos, tragam-me essas argolas, tragam-me todos esses brincos. Tragam-me tudo isso. Isto não vai para Betel. Ora Machanda. Para a presença de Deus não vai imundícia, viu? Para a presença de Deus, um Deus 3 vezes santo, só vai as coisas santas. Aleluia. Eu tremo quando vejo certas coisas em muitas igrejas. Verdadeiras cafonices, verdadeiras afrontas contra um Deus vivo, que estão trazendo coisas do mundo e apresentando ao Santo dos Santos. E dizendo: Deus vai aceitar porque é um louvor. Eu quero dizer uma coisa: há pouco louvor nos dias de hoje. Há pouca adoração nos dias de hoje. Nós temos muita música cristã contemporânea, mas pouca de adoração. Essa é a grande realidade. Afastaram-se de Deus. A igreja, de uma forma geral, no mundo inteiro, tem se afastado de Deus. E tem aceitado músicas, e não estou falando de ritmo, estou falando de letra, de música. Eu não quero entrar em detalhes, porque eu não quero perder o foco, mas há pelo menos 9 itens que compõem um hino. Entre a voz, entre a letra, entre a melodia, entre a harmonia, entre a unção. E a palavra de Deus nos diz no livro dos Salmos: todos os cantores em júbilo entoarão: todas as minhas fontes são em ti. É de Deus que deve vir a música, é de Deus que tem que vir a letra, é de Deus que tem que vir a unção, de Deus que tem que vir a voz, de Deus que tem que vir a melodia, de Deus que tem que vir a harmonia, de Deus que tem que vir todas as coisas. Aleluia. O único louvor que Deus aceita é o que procede do trono dele, bate aqui embaixo e retorna ao trono dele. Aleluia. Não vou falar mais, porque senão vou perder o foco. Música cristã contemporânea, isto é aberração aos olhos do Todo-Poderoso. Continuando, e ele disse: purificai-vos. Ele não só disse: tragam-me todos os ídolos, tragam-me todas as argolas, mas purifiquem-se, santifiquem-se, busquem se aproximar de Deus. É interessante, pastor Hugo, que muitas vezes na igreja nós perguntamos para o povo: quantos querem receber a bênção de Deus? O povo levanta a mão: eu quero receber, eu quero ser abençoado. Mas quantos querem santificar? Não, eu não. Josué diz: santificai-vos, e amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Aleluia. Sem santidade ninguém verá Deus. Purificai-vos, ele disse, e então trocai as vossas vestes. Você sabia que os seguidores do hinduísmo, eles, quando vão adorar o seu Deus, eles trocam as suas vestes? Eles têm vestes específicas para adorar o seu Deus. Eles não chegam diante do seu Deus de qualquer jeito. Eles trocam as suas vestes para adorar o seu Deus. E aqui veste está dizendo: mude o seu modo de pensar, mude o seu modo de ver as coisas, mude as suas vestes, mude o seu comportamento. Você vai chegar diante de um Deus santo, você vai chegar diante daquele que fez os céus e a terra. Você vai chegar diante daquele que tudo sabe, tudo conhece e sabe o que se passa dentro do teu coração. Muda o teu modo de viver, porque você vai chegar diante dele. Aleluia. Purificai-vos, santificai-vos, mudai as vossas vestes. E a palavra de Deus nos diz: e levantemo-nos e subamos então a Betel, porque ali eu vou erguer um altar
ao meu Deus. Ali eu vou erguer um altar ao meu Deus. Mas quando eles se purificaram, quando eles se santificaram, quando eles trocaram suas vestes, quando eles tomaram essa posição, a palavra de Deus nos diz, no versículo seguinte, e partiram, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. O terror de Deus. Pastor Jefferson, o que é esse terror de Deus? Eu tenho pesquisado muito sobre isso, não há nenhum teólogo que saiba exatamente o que foi esse terror de Deus. Mas era como uma presença de Deus que apavorava a todos que estavam do lado de fora. É como algo sobrenatural que colocou medo naqueles povos e faziam eles tremer e diziam: não vamos seguir os filhos de Jacó, não vamos tentar persegui-los, não vamos tentar impedi-los, não vamos fazer nada disto. Algo que havia sobrenatural que nós não sabemos o que era, mas que impactou naqueles dias e pôs medo neles. Deixa-me dizer uma coisa: quando você decide fazer a obra de Deus, quando você decide obedecer a Deus, quando você decide fazer aquilo que Deus está mandando, Deus é responsável pela tua guarda. Aleluia. Deus é responsável pela tua vida. Deus é responsável para afastar os inimigos que querem se levantar contra você. Amém. Você não precisa levantar uma espada nem um escudo, porque é a peleja de Deus que vai entrar na tua causa. Amém. Escutem, queridos, aqui, alguns talvez estejam preocupados com algumas coisas, algumas ameaças e algumas situações. Talvez o médico disse uma coisa muito terrível a respeito da tua saúde, talvez seja um problema de família, talvez seja um problema no emprego, não importa o que seja, inimigos podem estar ao teu redor tentando te tirar a paz. Eu quero te dizer, a única coisa que você tem de fazer é obedecer à voz de Deus, porque o terror de Deus virá contra todos os teus inimigos. Amém. Na igreja de Uruguaiana, no estado do Rio Grande do Sul, na cidade de Uruguaiana, há muitos anos atrás foi batida uma foto. Eu tenho guardado essa foto até o dia de hoje. Aquela igreja estava para ser fechada porque fazia muito barulho. O povo de Deus é barulhento. O povo de Deus é barulhento. Tem uns meio quietinhos hoje aqui, mas o Espírito de Deus vai dar uma agitada daqui a pouco. Porque o povo de Deus é barulhento, queridos. E ele faz barulho mesmo. Aleluia, porque ele está se preparando para ir para a glória. E não pense que lá no céu todo mundo vai tocar só um órgão. Não. Lá os anjos estão cantando e dançando. E você vai dançar, você pode não saber dançar aqui, mas lá na glória você vai aprender a dançar, na presença de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! E essa igreja Jesus estava batizando, Jesus estava salvando, eram endemoniados que saíam libertos, eram bêbados que saíam salvos, transformados, e havia uma revolução, e aquele povo que estava ali ao redor, os vizinhos, começaram a jogar pedras lá para dentro da igreja, quebravam as vidraças, no meio dos cultos, as pedras voavam, acertavam às vezes até a cabeça de um irmão, de uma irmã, que estava ouvindo a palavra de Deus. Era uma coisa. Então aquele povo que estava ao redor da igreja resolveu se levantar contra a igreja e resolveu fechá-la. Foram até o prefeito e pediram o fechamento da igreja. A igreja da cidade de Uruguaiana, no estado do Rio Grande do Sul. Eu estou falando sobre o terror de Deus. Os homens podem brincar com o material, mas com o espiritual é só Ele que tem o controle. Amém. O que aconteceu foi que o pastor reuniu a igreja, contou o que estava acontecendo, e então disse: irmãos, nós vamos
aqui para frente da igreja nós vamos bater uma última foto como lembrança do culto, dos cultos que nós fazíamos neste lugar. Deus vai nos dar um outro lugar, em uma outra posição. E então reuniu todo o povo na frente da igreja. Chamaram o fotógrafo da cidade. Este veio e bateu então a foto. Só que quando bateu a foto, e ela foi revelada, porque não era como nos dias de hoje, você bate a foto e já vê como está, não. Tinha o processo de revelação. Bateram a foto, então ela foi revelada, e quando o fotógrafo viu o que havia saído na foto, ele tremeu. O terror de Deus. Ele tremeu. Ele pegou aquela foto e correu para o prefeito. E disse: senhor prefeito, essa aqui foi a foto que eu bati na frente daquela igreja. O senhor faça o que o senhor quiser, mas esse pessoal aqui é de Deus. Eu nunca vi um negócio desses. Porque naquela foto está estampado o rosto de Jesus. E ele abraçando, aleluia. Glória a Deus. Abraçando aquela igreja, aquele povo, na frente da igreja. Ele está com a mão estendida e abraçando, abençoando. O prefeito, quando olhou aquilo, ele disse: aconteça o que acontecer, mas essa igreja não vai ser fechada. Glória a Deus, aleluia. Foi até o pastor, mostrou a foto e disse: esses vizinhos aqui que se mudem, essa igreja fica aberta. Aleluia, glória a Deus. Eu preguei nessa igreja muitos anos mais tarde. Eu preguei foi no final da década de 90, e estava lá e conversei com o pastor que deu a sequência naquele ministério, o pastor Davi. E eu perguntei a ele: pastor Davi, como foi que aconteceu tudo isso? E ele me contou todos os detalhes que eu acabo de contar aqui para vocês. E disse: pastor, aquilo foi o sobrenatural de Deus. Aleluia, glória a Deus. Aquilo foi o sobrenatural de Deus. Você sabe quando as tuas forças não podem mais, entra o sobrenatural de Deus. Quando não tem mais como fazer as coisas, entra o sobrenatural de Deus. Jacó estava indo para obedecer à vontade de Deus, descendo a Betel. Os inimigos estavam ao redor, ele não tinha como guerrear, não tinha exército, mas veio o terror de Deus sobre os seus inimigos, para que a vitória fosse alcançada. Amém, glória a Deus. Ele chega então até o altar, e lá ele vai apresentar ao Senhor a sua oferta, e ele derrama então um óleo de oliva, mas não era um óleo de oliva qualquer. Era um óleo que era muito caro, um óleo que passava por uma extração extremamente difícil. Era algo que custava muito. Deus quer o melhor de cada um de nós. Amém. E ele derrama aquele óleo sobre aquelas pedras, ungindo aquelas pedras. E ele então diz, não está no texto que nós lemos, mas se você ler em algumas traduções da Bíblia, e no original diz que Deus, Jacó diz aqui é El Betel, que quer dizer, El é Deus, Bet, casa, e El, Deus, é o Deus da casa de Deus, é aqui que ele mora, é aqui que eu me encontrei com ele, aqui que a minha história foi mudada, aqui que eu estou renovando os meus votos depois de 42 anos, porque quando eu entrei por aqui, neste lugar, foi quando Deus me deu a visão, o sonho da escada com os anjos que subiam e desciam do céu. Eu estava em grande angústia, mas Deus falou ao meu coração. Passei anos de sofrimento, mas Deus mudou a minha história, e eu agora estou aqui em Betel, não agora para pedir, mas para agradecer ao Deus do meu avô e do meu pai, que me ajudaram a conhecer a vontade dele para a minha vida. É no altar que você entrega o teu melhor. É no altar que você faz a melhor oferta. É no altar. É no altar.
Nós estamos aqui numa semana de Halloween, em que há muitos crentes que até se envolvem com isso. E eu disse brincando no início da mensagem, não venham com abobrinhas. Não venham com abobrinhas. Mas quando você conhece um pouco mais do que é isso, e é tão triste que aqui na América, tiraram a oração que não pode ser feito mais publicamente, tiraram o ensino do Natal das escolas, mas a história do Halloween e o culto ao Halloween continua. 31 de outubro é o dia que é o dia das bruxas. Não é só dia de Halloween, isso já está institucionalizado como Halloween, mas se você olhar a história desde os celtas, era o dia oficializado das bruxas. As abóboras é um símbolo de alguém, de uma alma penada chamado Jack, que andava desesperado nas florestas. Então ele colocou uma vela dentro para iluminar e fez aquilo como para espantar os maus agouros, mas é de uma alma penada buscando sossego, buscando salvação. Esse é o conto, esta é a lenda. Dizem que as cores, o laranja e o preto, o laranja vem da cera das abelhas e do mel que era usado naqueles dias, e o preto que era usado em cima dos defuntos. E por aí vai, é uma coisa pior do que a outra, mas uma das piores que existe é gostosuras ou travessuras. Porque gostosuras ou travessuras naqueles dias era interpretado que aqueles que passavam pelas fazendas tinham que contribuir para aquelas pessoas, do contrário, demônios viriam entrar dentro da fazenda e roubar toda a prosperidade. Por isso, quando se diz gostosuras ou travessuras, está dizendo ou tu dá oferta para o diabo ou o demônio vai te perturbar. Esse é o sentido. Jacó disse, vocês precisam se livrar disso tudo. Jacó disse, aqui não é lugar de ídolos. Meu bisavô era um idólatra, porque o pai de Abraão, Terá, era um criador de ídolos, era um construtor de ídolos. Talvez até o nome Terafim tenha vindo, Terafim, talvez tenha sido até uma junção de Serafim com o nome Terá, ele mesmo tenha colocado isso. Porque esses ídolos eram chamados terafins naqueles dias. E eram ídolos que eram usados como um meio de se comunicar com outro mundo. Mas Jacó disse, trago-me todos eles, porque eles vão ficar aqui. Eles não vão para Betel. Eles não vão para a presença de Deus. Deus quer falar conosco. Deus quer continuar nos abençoando. Mas aqui deve ficar tudo. Aleluia. Glória a Deus. Louvado é o nome do Glória a Deus. Deus o fez prosperar, mesmo quando ele não tinha condição alguma, mas porque tinha feito uma aliança com Deus. A palavra de Deus nos diz que ele lutou com o Senhor. Ele lutou com o anjo do Senhor. E ele disse, eu não te solto se tu não me abençoares. Aqui faz jus ao nome de Jacó, aquele que agarra e vence. Eu quero te dizer uma coisa, aquilo que Deus quer que você faça, é que você tenha força e coragem. Porque Deus te deu isso e te deu estratégia. Então lute por aquilo que Deus quer. Não lute na direção errada, mas lute na direção que Deus quer para a tua vida. Amém. Glória a Deus. Lute na direção que Deus quer para a tua vida. Há coisas que Deus vai fazer, mas há coisas que pertencem a nós fazermos. Jacó lutou pela sua bênção e Deus o abençoou ali. A palavra de Deus nos diz que Deus o abençoou ali, o anjo tocou-lhe na articulação da coxa, ele estava manco, arrastando a perna, provavelmente ficou o resto da vida assim. Mas Deus o abençoou ali.
Glória a Deus. Aleluia. Quando Jacó desceu para Betel, ele não desceu para pedir, mas desceu para agradecer. Louvado é o nome de Jesus. Glória a Deus. Você precisa tomar uma posição hoje com Deus, você e a tua família. Se há algo lá dentro que desagrada aos olhos de Deus, está no tempo de tirar fora. Está no tempo de jogar para longe. Diante de Deus, isso não pode chegar. Deus não vai tirar isso de você, é você que tem que tirar isso. É você que tem que tirar isso. Deus não disse para Jacó: Jacó, tem ídolos no meio de vocês, eu quero que vocês tirem isso. Deus não falou isso, porque Jacó já sabia dos ídolos e ele sabia que Deus não se agradava deles. Isso cabe a nós. Tira aquilo que é desagradável aos olhos de Deus, para que Deus possa te abençoar. Amém, queridos? Vamos nos colocar de pé.